Eu era entregador de pizzas durante o verão, entre o primeiro e o segundo ano da faculdade. Na época, eu ainda morava com meus pais e trabalhava em uma pizzaria pequena, dessas de bairro, que ficava a poucos minutos de casa. Não era um trabalho dos sonhos, mas pagava bem o suficiente. E principalmente era simples. Você pega o pedido, entrega, volta. Nada deveria dar errado. Pelo menos era isso que eu pensava, até aquela noite. Já estava escuro quando tudo começou. Devia ser por volta das 10h30, quase 11 da noite. Eu já tinha feito várias entregas, e aquela provavelmente era a 10ª da noite. A pizzaria estava mais silenciosa do que o normal. Só o som da televisão ligada no jornal, o forno estalando e o telefone ocasional tocando. Quando o pedido saiu, eu nem estranhei. Era só mais um endereço. Peguei a pizza, conferi o recibo, entrei no meu carro, um sedã velho de 4 portas, e segui viagem. Eu conhecia bem aquela região. Era próxima de uma cidade grande, cheia de bairros, ruas residenciais, prédios baixos, comércios espalhados. Mesmo assim, aquele endereço não me soava familiar. Não reconheci o nome da rua. No começo achei normal. Sempre tem uma rua que você nunca precisou ir antes. Dirigi por cerca de 10 minutos. As ruas foram ficando mais vazias. Os postes de luz mais espaçados. O sinal do rádio começou a falhar, como se estivesse entrando em uma área esquecida da cidade. Quando o GPS avisou, "Você chegou ao seu destino", eu diminuí a velocidade e franzi a testa. Não havia nenhuma casa, nenhum prédio, nenhum comércio, nenhuma fachada iluminada, só uma estrada estreita e silenciosa, cercada por grama alta e mata densa dos dois lados. À direita, vi um pequeno estacionamento vazio, com vagas mal pintadas e nenhuma placa indicando o que ficava ali. À esquerda, um gramado aberto com alguns bancos de concreto, daqueles de parque municipal, completamente vazios. Mais adiante, quase engolido pela escuridão, havia um caminho de terra que entrava na floresta. Fiquei parado alguns segundos, com o carro ligado, olhando ao redor. O silêncio era estranho. Não o silêncio normal da noite. Era um silêncio pesado, como se o lugar estivesse esperando alguma coisa acontecer. Peguei o celular e conferi o mapa novamente. O endereço estava correto. Rua certa, número certo. Segundo o GPS, era ali. Pensei que talvez alguém tivesse pedido a pizza para o parque. Não seria a primeira vez que algo estranho acontecia. Mas não havia absolutamente ninguém ali. E era quase 11 da noite. Quem pede pizza para um parque vazio nesse horário? Considerei ligar para o meu chefe. Mas antes, resolvi sair do carro e olhar melhor. Estacionei no acostamento. Desliguei o motor. Assim que saí, senti o ar mudar. Estava mais frio ali fora do que deveria estar naquela noite de verão. Dei alguns passos, olhando ao redor, tentando enxergar algum prédio escondido atrás das árvores. Foi então que ouvi um assobio. Veio da floresta. Não era alto. Não era distante. Era próximo o suficiente para me arrepiar inteiro. O som vinha de um ponto logo depois da entrada da trilha, onde a luz dos postes já não alcançava. Meu coração disparou. Naquele instante pensei: é ele. É quem pediu a pizza. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais errado tudo parecia. Não havia risadas, não havia conversa. Só aquele assobio curto, repetido, como um sinal. Tomei alguns passos na direção da trilha, só o suficiente para confirmar que realmente não havia ninguém visível. A floresta parecia fechada demais. As árvores se inclinavam umas sobre as outras, formando um túnel escuro.
Eu não tinha a menor intenção de entrar ali. Coloquei a pizza no chão perto do início do caminho, bem visível. Dei alguns passos para trás e voltei rapidamente para o carro. Entrei, fechei a porta, abaixei o vidro do motorista e fiquei observando. Nada aconteceu. O silêncio voltou. Esperei alguns segundos. Depois, alguns minutos. Comecei a me sentir ridículo. Talvez fosse só alguém pregando uma peça. Respirei fundo e gritei: "A pizza tá aqui!" Minha voz ecoou no gramado e morreu dentro da floresta. Por alguns instantes não aconteceu nada. Então uma voz respondeu, não pedindo, não agradecendo, ordenando: "Traz aqui." O tom era agressivo, irritado, como se eu tivesse feito algo errado. Meu corpo inteiro gelou. Eu abri a boca para responder, mas não saiu nada. Foi nesse momento que vi algo se mover entre as árvores. Uma silhueta surgiu lentamente da floresta. Era um homem. Não dava para ver o rosto. Só a forma do corpo se destacando na escuridão. Ele deu alguns passos para fora, olhou na minha direção e então começou a correr. Não pensei, não hesitei. Liguei o carro, engatei a marcha e arranquei com tudo. Os pneus cantaram no asfalto. Não olhei pelo retrovisor. Não queria saber o quão perto ele estava. Só dirigi. Minhas mãos tremiam no volante. Meu coração parecia querer sair pela garganta. Voltei direto para a pizzaria. Quando contei a história para o meu chefe, ele franziu a testa, mas não pareceu realmente preocupado. "Deve ser algum doido do parque", ele disse. "Tem gente estranha em todo lugar." Mas aquilo não parecia só gente estranha. O fato de ele estar escondido na floresta, o endereço existir, mas não haver nada ali, a forma como ele correu, como se já estivesse esperando, nada daquilo me saía da cabeça. Depois daquela noite, continuei trabalhando por mais alguns meses, mas nunca mais aceitei entrega depois das 10. E até hoje, sempre que passo perto daquele parque, eu reduzo a velocidade sem perceber. Porque às vezes, no fundo da mata, eu ainda acho que vou ouvir aquele assobio de novo.